Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 10, e versículo 17. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, nós apresentamos os irmãos que têm ofertado com o seu dízimo e com as suas ofertas. Cobre eles com teu sangue, meu Deus. Prospera a vida dos teus servos, ajuda eles a conquistar sobre a face dessa terra, meu Deus. Abençoa com as suas bênçãos materiais e espirituais, no nome do Senhor Jesus. Também nessa noite, meu Pai, que o Senhor nos dá ciência nessa palavra, por amor do seu povo e da sua igreja, que o seu espírito de sabedoria e inteligência esteja sobre a nossa vida, nesta hora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos continuar, irmãos, falando sobre a fé. Bendito, obrigado. Bendito é o nome do Senhor. E aqui, Paulo escrevendo aos Romanos, ele entregou mais um mistério tremendo da fé. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Muitas das vezes as pessoas pensam que a fé, você vai adquirir fé em qualquer outros meios ou em qualquer outra palavra. Não a fé genuína. A fé genuína não, você só encontra ela na palavra de Deus. Só na palavra de Deus. Só que aqui a Bíblia fala, a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Está vendo? E o ouvir pela palavra. Porque muitas das vezes alguém fala assim, não, eu estou aqui ouvindo a palavra de Deus, então estou adquirindo fé, minha fé está aumentando. Não, você não entendeu ainda. Não é porque alguém está falando a palavra de Deus que vai te aumentar a fé. Olha aqui, a Bíblia está dizendo, e o ouvir pela palavra. Quando o Senhor Deus está te direcionando a palavra, quando Ele está te revelando essa palavra, aí ela produz fé. Aí a fé está sendo produzida na nossa vida. Mas só por a gente ouvir, você vai achar que você vai adquirir fé? Não, de jeito nenhum. Nem para ouvir e nem para ler. Quantas pessoas que lê, estuda e não tem fé. E a fé deles está acabando. Ao invés de estar aumentando, elas estão terminando. Mas seria uma contradição? Uai, eu estou ouvindo a palavra de Deus, então é para a minha fé aumentar. Mas você não entendeu, a palavra revelada. Essa aumenta a nossa fé, a fé genuína. Então, a fé genuína, ela só vem pela palavra de Deus. Nada fora disso, nada em outro lugar nenhum, você não vai receber essa fé genuína. Mas vamos supor que eu vou orar. Eu orei a noite toda. Vai acrescentar a minha fé? Pode. O que os irmãos pensam? Eu passei a noite toda orando. Estou orando. E será que vai acrescentar a minha fé? A fé genuína? Essa fé que a Bíblia está dizendo? Pode fortalecer? Amém. Pode fortalecer a gente. Hã? Depende de quem você está orando. Também, né? Justamente.
Oração carnal não vai resolver. Tô certa, mas assim, a base para aumentar a fé é a palavra. A oração, ela pode te dar graça, tudo também depende do tipo de oração, qual o propósito, mas a base é a fé. Se a pessoa tiver oração, jejum, mas não ouvir, absorver a palavra, não adianta nada. Justamente, né? Porque a oração, ela também, você já vai orar quando você já tem fé, porque ninguém vai orar sem ter fé. Você já tem ela, né? Porque senão sua oração não vai nem sair do teto, né? Não vai nem sair do chão. Então você já tem a fé. Quando você vai orar, você já tem ela. Mas eu estou orando para aumentar a minha fé. Não, a fé vem pela palavra. Agora, a oração, ela tira os embaraços. Joga por terra os espíritos enganadores. Como diz como diz o ditado, ela nos protege para que nós recebamos a fé genuína, sem nenhum impedimento. Sem nenhum embaraço. Muitas vezes você está ouvindo uma palavra, Deus, o irmão, a irmã, está trazendo uma palavra, um ensinamento profundo de Deus, mas a sua mente está totalmente desviada, o diabo desviou ela. Aquela palavra vai fortalecer a fé de muitos, mas daquela pessoa que o diabo distraiu sua mente, ele não vai receber nada. Aí vai falar assim, não, mas então que a palavra não tem poder? Não, a palavra tem poder. Só que, como diz, você estava bloqueado. Então, muitas vezes, quando entra a oração, ela desbloqueia. Tira os embaraços, para que a fé venha sobre nós. A oração possa nos renovar? Ela renova, nos renova a força. Né? Vai renovando a força da gente. A gente está orando, a gente está buscando força do Senhor. Né? Para manter. Força. Porque a oração e a fé é ela que nos alimenta, né? Nós somos alimentados pela palavra e também a fé também nos ajuda, nos alimenta. Se não tiver fé, nós estamos vazios. Justamente. Né? Nos alimenta. Né? A gente não consegue nem orar se não tiver fé necessária, né? Então, vocês estão entendendo que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. A gente tem que entender. Porque muita gente costuma falar esse versículo direto. Todo mundo fala isso. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Pela palavra. Então agora, irmãos, nós vamos ver que muitas das vezes a Bíblia está falando da fé genuína. A fé genuína. Mas a gente acredita nas coisas ouvindo alguém. Não é? Ouvindo alguém. Todo jeito precisa de uma palavra. Mas ouvindo alguém. Aquela mulher samaritana, quando ela encontrou com Jesus, a Bíblia fala assim para nós que Jesus, então, aconteceu tudo que os irmãos já sabem, né? Jesus mostrou, ela tinha 5 maridos, nenhum era dela, porque nenhum era dela, né? E ali ela encontra com Jesus, e ali Jesus, né, fala com ela da salvação, revela para ela a salvação, e ela aceita. Só que ela foi embora e falou para a cidade toda. Ela falou para a cidade toda. E essa fala dela causou interesse em todo mundo. Todo mundo acreditou. E para vocês verem, ela era uma mulher que tinha 5 maridos, teve 5 maridos. Então não seria uma pessoa, como diz assim, respeitado naquela cidade. Entendeu? Não, ela já seria colocar ela em dúvida, não era? Mas, na verdade, você pode ver que quando ela foi e falou com aquelas pessoas, eles então vieram para ver Jesus. Mas na hora que eles ouviram Jesus, aí que a fé deles cresceram. Olha para vocês verem, despertou a fé, mas na hora de ouvir Jesus, é que a fé chegou. Vou fazer uma pergunta. Então, certo, né? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A base é a palavra, né? Mas vamos supor que eu já vi pessoas falarem que às vezes eles frequentam certa igreja porque eles gostam do louvor. E eles gostam só daquela parte muito bonita de louvor. Na pregação, eles mal prestam atenção porque eles não são atraídos
Entendeu? Eles distraem no momento da palavra, eles ouvem 5 palavras e 10 eles não ouvem. Entendeu? Por quê? Porque o foco deles é a parte do louvor. O louvor chama a atenção deles, mas apesar que o louvor ele vem com palavra e tudo, mas assim, a palavra mesmo pregada, eles têm dificuldade. Tem muita gente que tem isso. E tem pessoas que eles não conseguem crer totalmente na palavra. Mas vamos supor que a pessoa chega aqui, aí vamos supor que a pessoa está ouvindo o ensinamento, e ele é esse tipo de pessoa, que quando se trata de pregação, de ensinamento, ele não consegue prestar muita atenção, ele não consegue ter muito interesse, e nem para ler a Bíblia, um exemplo. Ele não tem, é dele, é da pessoa, ela não consegue, entendeu? Mas vamos supor que ela recebe essa palavra, né? Ela ouve essa palavra, não, a palavra, né, ela é muito importante e tudo, e aí nisso o Espírito Santo toca no coração dela, opa, eu tenho um desprezo, né, pela palavra, eu não consigo focar na palavra, então eu estou com um problema. Aí nisso o Espírito Santo tocou através da palavra, despertou nela uma fé, não foi? Aí se ela orar a Deus e buscar a Deus para Deus desenvolver esse interesse que ela não tem, que ela precisa, aí sim Deus pode despertar, né? Desperta nela e como nós falou ontem, essa fé vai impulsionar ela a palavra, porque é lá que está o alimento. Não, e isso que eu estou te falando, mas de qualquer forma a pessoa sentir isso no coração, até para orar por algo que ele não tem, vem primeiro da palavra, né? Justo. Ninguém vai dobrar o joelho e vai orar de madrugada, fazer um jejum para algo que ele não foi tocado, né? Justamente. E ele vai ser tocado através da palavra. Justamente. E aí o Senhor vai impulsionar, como você falou, ele a buscar a palavra para ele conseguir, né? Justamente. Então vocês estão vendo, está vendo? É dessa forma. Agora, observa lá aquela mulher samaritana. Vamos dar uma lida lá para os irmãos verem o que aconteceu. João, quando ela desce para a cidade e fala com todos. E depois eles dão o testemunho deles. É separado. João 14, 39? João 4, 39. Eu vou ler o 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Agora o 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: Já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Viram? É como se fosse, primeiramente, eles ouviram, não é que era isso, uma propaganda. Oh, o Cristo está ali, é o Cristo, não, porque ele revelou toda a minha vida, então nós vamos lá ver. Quer dizer, a primeira palavra que ela deu, que ela falou para todo mundo, ela incentivou a eles aí, opa, então vamos lá ver. Um testemunho, ela deu o seu testemunho, foi lá ver. Quando eles chegaram lá, então aí eles ouviram Jesus falando. Jesus não é a palavra? Quando Jesus falou, eles falaram assim, não, nós já ouvimos, primeiro nós veio pela sua palavra, mulher, mas agora nós ouvimos ele falando, e agora nós estamos sabendo que realmente ele é o Cristo. Viu? Quer dizer que agora a palavra, quando eles ouviram a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, ela então causou fé neles, fé genuína, para eles agora servir a Deus, andar com Jesus. Por que Israel tem tanta dificuldade de crer em Deus, em Jesus, no caso? Teve ou tem? Tem. O que tem hoje? Não, que desde antigamente, deixa eu ver, que o samaritano, Deus veio para Israel, e depois, igual Deus falou assim, que aquela falou que ela comia dos restos, né? Mas você vê que Israel, a gente olhando assim, lendo, ele tem muita dificuldade em crer em Deus desde aquela época. 2 perguntas. O primeiro Israel, antes de Jesus,
Eles teve dificuldade justamente por causa disso, porque eles ouviram a palavra de Deus, viu os milagres, mas não teve fé. Não é que diz Hebreus? Do repouso, eles não entraram no repouso do Senhor, porque a pregação nada lhe adiantou, porque eles não tinham fé, não associou a pregação e a fé, né? Acha o versículo. E o Israel de hoje, ele já não crê, porque foi fechado a porta. Deus endureceu. Jesus já endureceu, fechou a porta para eles, para que a porta abrisse para o resto do mundo. Então quer dizer, quando o Senhor Jesus arrebatar a sua igreja, então a porta será aberta para eles, e não mais para o resto do mundo. Agora é para o resto do mundo e não para eles. Quando voltar é somente para eles. Por isso que estão achando que a igreja vai ficar aí e vai converter depois que Jesus arrebatar a igreja. Ninguém vai converter. Não existe convenção depois do arrebatamento. A convenção é antes do arrebatamento, para nós. O Senhor volta totalmente para Israel. Tudo fecha para nós. Ele fala assim, quando a plenitude do gentil tiver entrado, né? Então vocês estão vendo aí, achou o versículo? Começar no primeiro, 4:1. Hebreus 4:1. Olha para vocês verem. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, o que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do sétimo, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez nesse lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Viram? Eles viram os milagres, sabia que só Deus é o Senhor, né, no passado, do passado. Mas vocês viram que eles foram desobedientes. A desobediência é falta de fé. Não creu de todo o coração em Deus. Então foi desobedecendo, queria ser igual às outras nações, queria fazer a mesma coisa, queria adorar outros deuses, porque não tinha a fé necessária. Até que o Senhor fechou, né? E abriu para nós. Então vocês estão vendo aqui, mas aí fala, mas a pregação era a mesma que nós acabamos de falar. Estou ouvindo uma mensagem poderosa vindo do céu. Alguns vai ser aumentada a sua fé, aquele que crê. E aquele que crê e obedecer, a sua fé transborda. O que ouviu, mas não quer crer e nem obedecer, não vai aumentar a sua fé. Ela vai continuar a mesma coisa, né? Ela pegou até perder ela, perdeu o que pouquinho que tem. Não. Não. Para nós, as pessoas, é que nós falamos. Por que Jesus já falou essa palavra? Daquele dia e hora ninguém sabe, a não ser meu Pai, né? Jesus falou isso quando ele estava na terra, a não ser meu Pai, né? Só ele sabe o dia e a hora. Para nós não criar essas coisas. Todas as coisas que os homens foram criando, tentando discernir a vinda de Jesus e o dia da volta dele, todos eles estão errando, têm errado. Porque o Senhor já falou assim, daquele dia e hora ninguém sabe, só meu Pai que está no céu. É para nós não importar, porque o nosso objetivo que a fé exige a nós, é que nós esteja preparado. Como diz, ele pode vir amanhã arrebatar a igreja, mas hoje eu posso ir embora, e aí ele já veio. Para mim não vai ter outra volta, eu já estou indo. Não tem como eu vir, né? Ele já veio para mim. Então por isso eu esteja preparado. Mas tudo isso,
As pessoas vão criando essas coisas, vão acreditando, tentando interpretar, vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali, misturado com isso, misturado com aquilo. Igual até esse mesmo negócio do 7º dia, né? Tem essa questão, me parece que já é o 6º ano, 1000 anos da Terra, pela contagem bíblica, né? Parece que já é o 6º ano. Então quer dizer, não, pode que Jesus, então Jesus está vindo, que agora o 7º ano vai vir o 7º. Pode e pode não ser, eu não sei, né? Jesus também não falou, então nós não sabemos. Irmã? Perguntei a Ju aqui, onde que estava, que eu não sabia onde que estava, não. A Ju me falou. Sobre Natanael, né? Natanael, ele era um israelita, né? Só que na hora que Jesus revelou ele, entendeu? Ele ficou impressionado com aquilo. E imediatamente já confessou que Jesus era o Cristo. Jesus falou, nossa, Natanael, mas só porque eu te disse isso, então agora você vai ver anjos subindo e descendo. Então quer dizer que ele era israelita, mas ele tinha fé. Aí na hora que Jesus falou com ele, ele creu. É interessante. Deixa eu responder aqui a Valéria, que é o Pedro. É engraçado, né, que a Juliana tinha comentado que a fé quando você usa a fé, você tem um testemunho, né? O engraçado é que quando o povo de Israel foi atravessar o Mar Vermelho, né? Que Jesus ordenou eles atravessaram pela fé, né? E alcançou até a Raabe, que ela creu em Deus, tipo, ela nem era israelita, ela teve uma fé tremenda. E a fé dela salvou ela e a família dela. E ela nem era de Israel, e a fé que ela teve salvou ela e a família dela, né? E ainda, pela fé, né, pelos feitos, ela ainda entrou na genealogia de Jesus, né? Ela foi uma que serviu, e a fé foi o testemunho. Ela usou o termo, nós ouvimos falar que o seu Deus, né, é um Deus tremendo. Mas agora, olha aqui a questão interessante que a Valéria falou ali. Natanael. Olha aqui, Natanael era um israelita nato. Um israelita nato, original. Mas agora, ele sabia que Jesus estava ali. As notícias de Jesus corriam para tudo quanto é lado. Mas ele ainda não tinha crido em Jesus. Agora, por que Natanael até aquele momento não creu em Deus? Não creu em Jesus? Porque até aquele momento, ele seguiu tudo aquilo que ele aprendeu da lei. Então, impedia ele de receber a fé genuína. Entendeu? Ele ficou tudo baseado. Você pode ver que na hora que Filipe, né, fala com Natanael, o Cristo, ele disse, da onde que o Cristo vem de Nazaré? Lê o versículo. Da onde vem coisas boas de Nazaré? Então, quer dizer, ele sabia toda a lei. E esse conhecimento que ele tinha impedia ele de receber a fé natural. A fé verdadeira. Impedia. Na hora que Jesus revelou ele, Jesus revelou para ele, deu para ele a fé genuína. Porque ele não falou a questão de achar Deus o máximo. Ele falou assim, o Senhor é o Cristo. O que tinha a ver uma coisa com a outra? Você viu que ele recebeu na hora a fé genuína. Interessante. Só perguntar uma coisa. Mas, assim, engraçado que ele tinha um conhecimento, assim, que talvez uma teoria, né, tal. Tem coisa boa de Nazaré, né? Tipo assim, então é um pensamento. Mas isso não era, assim, não impediu ele de ver o Cristo e realmente ele ser tocado e crer. Mas o conceito dos fariseus impediu ele. Eles viram coisas maiores do que Natanael viu. Justamente. E mesmo assim eles não creram. Os fariseus já foi mais além. Natanael conhecia a lei, conhecia tudo, mas aquilo impedia ele de conhecer Jesus. Porque ele disse, lá na lei está escrito que o Messias não vai vir de Nazaré. Né? Então já tinha, não, isso aí não pode descartar. Só que na hora que ele encontra com Jesus e Jesus fala com ele, então despertou a fé genuína nele. Eu disse, não, você pode ver que a resposta dele foi essa. O Senhor é o Cristo. Este é o Cristo. O que tinha a ver uma coisa com a outra? Se alguém chega para você e fala uma revelação profunda, você vai ficar, não, Deus usou o irmão, não, como que Deus usa aquele irmão? O irmão falou, poderoso. Mas ele não, ele falou assim, esse é o Cristo. Ele poderia dizer, nossa, ele é um profeta, pelo menos profeta. um profeta ele é, né? Justamente.
Recebeu a revelação na hora, vai lá. 1 João 44. Não, 45. 1 João 40. Evangelho de João, capítulo 1. 45. Evangelho de João, capítulo 1, 45. Felipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse ele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Felipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Viram? Então quer dizer, olha para você ver que na hora que Jesus fala com ele, despertou a fé genuína. Já a fé salvadora. A fé que nós estamos falando aqui. Essa fé genuína despertou nele na hora. Ali ele já se tornava, ele já era uma pessoa que seguia a lei. Mas agora ele era um crente, ele tornou um crente de verdade, seguindo Jesus. Uma coisa diferente, totalmente diferente. E na hora que Jesus ainda foi mais longe, só porque eu falei da figueira ser crente, da agora em diante você vai ver o Filho do Homem, os anjos subir e descer sobre o Filho do Homem. Agora, aonde que aconteceu essa passagem? Os anjos subir e descer sobre o Filho do Homem. Jacó, não foi com Jacó? Quando Jacó chegou lá e viu os anjos subindo e descendo sobre aquela pedra onde ele edificou, agora Jesus está dizendo, você vai ver o filho dos anjos descer e subir. Jesus referiu lá. Interessante que Jacó pegou aquela pedra e colocou como coluna e falou que aqui era Betel, a casa do Senhor. A casa do Senhor. Viram agora a ligação de Gênesis aí, João, tá vendo? A ligação. E na hora que ele revelou isso, então Natanael, opa, porque ele era um conhecedor. Natanael era um conhecedor da Escritura. Na hora que Deus falou isso com ele, Jesus falou, despertou a fé. Não é ele mesmo. É a revelação que eu precisava para me entender. Entenderam? Então é isso, irmão. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Nós vemos que aquela mulher que tinha a filha endemoniada, ela não era judia. Mas quando ela chega para Jesus e pede Jesus que curar, Jesus fala assim, não vou tirar dos filhos, dar para os cachorros, que coisa toda. E Jesus vai e usa com ela assim um termo assim, a tua fé te salvou. Vai e seja feito contigo, não é? Lê o versículo. Mateus 15, 28. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Viram aqui? Quer dizer, ela veio para receber uma cura. Uma cura. E por que ela veio para receber aquela cura? Vocês podem ver porque ela ouviu falar de Jesus. Jesus cura. Nós tem um homem lá em Jerusalém que o homem cura. O nosso homem só coloca a mão, ele ora e cura. E ela veio para receber o milagre. E nela ouvir falar de Jesus, ela criou uma fé. Isso aqui nós precisamos entender. Essa fé não era genuína. Não. Essa fé era para ela receber o milagre. Receber milagres de Deus. Então, na hora que ela veio, ela ouviu, mas ela teve que ouvir falar de Jesus. Ela ouviu, veio, recebeu o milagre dela. Jesus disse, grande é a sua fé, mulher. Grande é a sua fé. E que seja feito contigo, amém. Então, Jesus já disse, grande é a sua fé.
Mas vocês podem observar que quando Deus falou com Zaqueu, Jesus já falou diferente. Olha para você ver. Porque Zaqueu não era alguém que estava recebendo uma cura, só alguém que estava procurando uma cura. Criou uma fé para receber uma cura, não. Zaqueu estava, quando Deus falou de Zaqueu, ele estava falando de salvação. A fé genuína. Genuína. É. Justamente. 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 Você viu? Recebeu a cura, não recebeu? Só que não é a fé de salvação. Não é? Não é a genuína. Viu agora? Eu já citei o exemplo dos dois. Aquela mulher lá é Filícia, né? Da Filícia. Jesus manifestou um milagre nela. Mas não foi a fé genuína. Aquilo não era a fé genuína. É uma fé para receber milagres. Agora aqui, Jesus com Zaqueu deu uma fé genuína para salvação. Olha para você ver. Parece que é o último versículo. Esse também é filho de Abraão, né? Lucas 19. Pode começar no primeiro. Lucas 19, pode começar no primeiro. Que achou, pode ler. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão. Viram aí? Olha, você vê, o Jesus chega lá, e Zaqueu começa a olhar para Jesus. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele já tinha ouvido falar. Por isso que ele até subiu na figueira. O nome de Jesus estava lá. Todo mundo falando: não, Jesus cura, Jesus é isso, Jesus é aquilo. Então eu quero ver esse homem. Mas então ele sobe na figueira. Quando ele sobe na figueira e tal, Jesus encontra com ele e vai para a casa dele. Chega lá, a presença de Jesus começou a incomodar Zaqueu. E Zaqueu ficou preocupado com tudo aquilo que ele estava fazendo de errado. Tudo que ele fazia de errado. Opa, peraí. Eu estou errando aqui, errei aqui, eu fiz isso de errado. Não, eu tenho que consertar essa parte. Não foi? Naquela hora ele falou assim: Senhor, eu estou arrependido, e nas minhas palavras, né? Estou arrependido, Senhor, eu quero pagar 4 vezes mais, vou partir metade dos meus povos. Jesus falou assim: hoje veio salvação a essa casa. Porque essa fé que foi gerada em Zaqueu é a fé genuína. Aí Jesus falou assim: porque ele também é filho de Abraão. Ele é filho de Abraão. Está vendo? Então, diferença da fé. A fé genuína, ela só vem pela palavra de Deus, né? Aí, irmã? Eu acabei de falar com a Ju aqui, que engraçado, né? Zaqueu, todo errado, né? Todo errado, cobrava impostos e tudo mais, com a vida toda atrapalhada. E já o jovem, né? Aquele jovem rico, todo certinho. Todo certinho. Né? Engomadinho, bonitinho. Ele não abriu o coração para Jesus igual o Zaqueu abriu, né? Justamente, verdade, tá vendo? A diferença. E o outro seguia. Fazia tudo. Sabe os mandamentos? Ah, não, o versículo lá. Sabe os mandamentos? Sei tudo. Eu sigo desde a minha juventude. Quer dizer, desde que eu era pequeno que eu estou seguindo os mandamentos. Então vai ver de tudo. Não dá. Agora o Zaqueu, que passou a vida toda roubando,
Não, eu quero partir a metade e vou dar tudo para os pobres. A diferença. Olha o que a fé gerou nele. Gerou arrependimento. Viu o que ela gerou nele? Eu fiquei com uma dúvida. Por exemplo, no caso da mulher cananeia e do Zaqueu. A mulher cananeia, ela escutou de Jesus e foi ao encontro dele, porque sabia que ele podia curar. E Zaqueu também escutou e foi até Jesus. Só que, por exemplo, para Jesus dar aquela vitória para a mulher cananeia, Deus teve que tirar a soberba dela. Já no caso de Zaqueu, não. Zaqueu ele já começou a se sentir incomodado quando Jesus estava lá, né? Ele quis até doar para os próprios e tal, porque a fé gerou nele. Então, nesses dois casos, no caso, o coração da mulher é mais duro do que o de Zaqueu e não, por isso... Não, a mulher buscava uma coisa e Zaqueu buscava outra. A diferença é só essa. Zaqueu, quando ele começou a buscar Jesus, até subindo para ver Jesus, é porque já estava com o coração quebrantado. Estava cansado daquela vida dele. Ele já queria outra coisa com Jesus. Ele não queria cura, ele queria mudar daquela vida. Já a mulher cananeia, não, ela foi lá buscar uma cura. Pode ser que mais tarde se converteu, não sei. Eu estou falando aqui só na passagem que nós estamos lendo, né? Mais tarde, quem sabe ela aceitou Jesus também, não sei. Mas o que ela só foi lá buscar a cura. Ela não foi lá querer ser salva, querer mudar, ser uma israelita, né? Não, ela foi lá buscar uma cura. O Zaqueu não, o Zaqueu veio buscar salvação. Ele queria mudança, tanto que ele mudou, né? Justamente. Naamã, né? Interessante. Irmã? Ah, tá. Não, é que eu achei interessante que o Pedro me deu um gancho aqui, que eu estava pensando uma coisa aqui. É o seguinte, eu estava aqui meditando, eu pensei assim, mas para a pessoa crer, eu pensei assim, se faz parte de uma personalidade, pensando com meus botões aqui, né, que tem pessoas que têm mais facilidade de ter fé, de crer mesmo, falar fé genuína, né? E aí eu estou pensando, aí depois eu comecei a pensar aqui, mas se for uma questão de credulidade, tem muita gente que eles acreditam em tudo. Se chegar uma pessoa e contar uma mentira mais descabida para ele acredita em tudo que os outros falam. Já reparou? Justamente. Ele acredita em tudo que os outros falam. Ah, o jornalista falou que é isso, aquilo, outro. Ele acredita. Entendeu? Ah, o cientista falou não sei o quê. Ele acredita. Só não acredita nas coisas de Deus. Verdade. Se um irmão entregar uma revelação, que teve uma visão, aí já tem as dúvidas dele. Mas se o jornalista falar, se o cientista falar, ele acredita e fala, você não viu? O cientista falou. Entendeu? Mas o irmão pregou a palavra, mas aí eu não sei, entendeu? Mas se o cientista falar, bate o martelo que é verdade, entendeu? Então, quer dizer, tem muita facilidade para crer, mas as coisas erradas. Justamente. Né? Então, não é uma questão então, de credulidade, de uma pessoa que tem mais facilidade de crer. Mas parece que tem a ver com o coração quebrantado, né? Coração, mesmo que às vezes que a pessoa passou a vida toda sem esse coração quebrantado, mas em algum momento da vida, se ele abre o coração, ele recebe o toque, mas tudo vem com uma palavra. Por exemplo, o Zaqueu, ele passou o tempo todo fazendo errado. Ele foi procurar o Cristo, né? Igual você falou, já foi com o coração quebrantado, mas com certeza, na hora que ele ouviu contar as coisas que aquele homem estava fazendo, aquela palavra, daquele testemunho que as pessoas deram, gerou alguma coisa nele. Gerou. Né? E ele permitiu aquilo entrar. Então, foi palavra também. Também. Né? Foi palavra verdade. também. Porque eu estava lembrando que Jesus, em Mateus 13, olha o que Jesus falou. Você vê que tinha muita gente que ouvia as palavras de Jesus. 13. Vamos começar no 14. Fala assim: e nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem.
E aí ele vai falar muito desejado e tal, mas tá vendo? E tipo assim, muitas pessoas ouviam, ele fala da semente, né, que caiu numa terra, uma terra dura, a outra que caiu à beira do caminho, que era essa passagem que ele está falando. Você está falando que, tipo assim, tá vendo? Muita pessoa ouvia a mesma palavra, Justamente. mas recebia a mesma palavra de mau grado, com o coração endurecido, então ela não tinha efeito, então não gerava fé, porque ele já estava com o coração endurecido. Justamente. Irmãos, isso aí até olhando para o lado simples, é fácil para a gente entender. Você não vê lá, você faz uma plantação e planta 10 pés de manga. Aí a terra é a mesma, a chuva que vem é a mesma, o sol que bate nela é a mesma. Todos eles dão sua flor e dão o seu fruto. Tem a manga boa e tem a manga ruim. Recebendo a mesma chuva, dentro da mesma terra. Tem uns que nem dá, nem fruto dá, recebendo mesmo tratamento, né? Quer ver, isso aí na própria natureza. Na igreja, nas coisas de Deus, é assim também. Mesma coisa. Está ouvindo a mesma... por que o irmão está lá na igreja pentecostal? O irmão está pregando lá com a autoridade e ele nunca converte. Está vendo? Não, é isso aí, está vendo? Está ouvindo a mesma mensagem. Aquela mesma mensagem é falada para o outro larga tudo lá, abandona e vai servir a Deus, né? E outros não. Está entendendo? Mas a chuva é a mesma chuva, a mesma palavra. Quer dizer que é para produzir a fé, né? Agora, o que o irmão falou aqui do Naamã, aquela menina. Olha o que nós falou ontem, que a fé nos guia. Aquela menina é um exemplo total da fé. Não foi? Aquela menina. Aí você vê, ela era uma criança. Eles falam que tinha mais ou menos 12 anos, não sei, não foge a memória. Mas aquela menina, quando ela fala com o Naamã que ele ia ser curado, ela não estava falando somente de uma cura. A fé guiou ela, porque Deus não ia só curar Naamã, ele ia salvar Naamã. A salvação estava vindo para Naamã. Não era só uma cura. Está vendo? E você pode ver que foi a única pessoa curada em Israel. De Israel, ninguém. Ele não era israelita, né? Mas a única pessoa que foi curada de lepra antes de Jesus foi Naamã. Quer dizer, ninguém nunca foi curado de lepra lá. E como que aquela menina sabia que ele seria curado? Está vendo que tinha a fé que estava na menina, que veio da menina, para ela usar aquela palavra, ela não era uma coisa natural. Ela recebeu algo de Deus. Deus impulsionou ela para ela falar com aquela fé, com aquela autoridade. Se o Senhor estiver lá, o Senhor vai ser curado. Mas você vê, ela falou com autoridade. Ela não falou assim, quem sabe o Senhor vai lá e recebe. Ela falou, não, se o Senhor estiver diante do profeta, e ninguém nunca tinha sido curado. Então você vê que a fé estava impulsionando ela, quer dizer, ela foi impulsionada pela fé. E também Deus agora ela vai na mão. Ele não era conhecedor. Como é que ele recebeu essa fé? Então Naamã teve que passar no processo. Pula lá na água, pula 7 vezes. Precisou de alguém ajudar ele. Naamã, não vou não. Vai, Naamã. Alguém insistiu com ele, não foi? Porque Naamã não era israelita. Ele não era israelita. Essa fé não ia ser revelada a ele. Mas na hora que passou os processos, o Senhor deu o processo para ele. Se você passar, ele passou. Na hora que ele passou os processos, pronto, a fé genuína também refletiu a ele. E tudo assim funcionou na base da palavra, se você for ver. Primeiro ele ouviu a menina e falou assim, não, então eu vou lá, né? Vou lá e veio uma fé, né? Então, né, se tem um profeta lá que cura, ele creu. Ele não zombou, isso não existe, entendeu? Porque poderia, né? Porque não tinha ninguém sido curado. Ele falou assim, isso ninguém não existe. Nunca tinha sido. Conversa fiada dessa menina. Se tivesse um profeta lá tão poderoso, Israel não tinha caído na mão da Síria. Justo, Não tinha leproso lá em Israel. Se o Deus deles Sara leproso, mas não pôde guardar a nação. Justo, que Deus aí realmente. Entendeu? Essa menina está escrava, Deus não guardou ela. Como que vai me curar? Justamente. Não é o que eles questionam? E como é que vai curar os outros leprosos que estão lá em Israel, que não curou ninguém lá? Exatamente. Então você podia simplesmente ignorar. Mas ele creu. Ele creu e foi. Só que na hora que chegou lá e mandou ele, né, ir naquele rio sujo, aí o orgulho dele entrou, né? Tipo assim, eu sou
capitão, vou descer aí e tal. Só que aí veio a palavra do servo deles: ô, meu senhor, mas presta atenção, meu senhor, se não te mandasse fazer uma coisa mais difícil, você não faria? Por que você não pode, né? Só coisar. Aí na hora que ele parou e ouviu, ele refletiu: é verdade, eu vou descer. Vou descer, vou lá, né? Quer dizer, mais uma palavra que ele recebeu ali, Vira. e ele mudou de ideia. Justamente. E na hora que ele recebe o milagre, você viu que a tendência de Naamã não foi só por causa da cura. Naamã, a partir que disse assim: eu nunca mais eu ajoelho diante de outro Deus, a não ser o Deus de Israel. Porque o sentido daquela cura era a salvação de Naamã. Deus estava salvando Naamã. Era esse. E não só Naamã, os descendentes, todos que aceitassem a palavra de Naamã, porque ele levou a terra. Deixa eu levar essa terra aqui. É claro, aquele tempo é tempo da lei, irmãos, tempo da carne. Né? Hoje não, hoje nós adoramos Deus em espírito e verdade. Aquele tempo era tempo da lei. Então tinha um lugar para você ir lá adorar, é só lá em Israel e lugar nenhum mais. Não era não, mas ele não. Agora, deixa eu levar essa terra, porque eu vou fazer um altar lá na Síria ao Deus de Israel. Viu? Não era só a cura da lepra, ele realmente, Deus salvou ele, revelou a salvação para ele. Essa é a fé genuína, genuína. Não era só questão de curar a pessoa. Dá só uma lida aí, quando ele leva um pouquinho da terra para colocar na sua cidade. Justamente. Nossa, misericórdia. Nisto perdoa, Senhor, a teu servo. É onde está? 2 Reis 5,18. Vou começar no 17. E disse Naamã: seja assim, contudo, desse a este teu servo uma carga de terras de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor ao teu servo, quando meu senhor entra na casa de Rimon para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimon, quando assim me encurvar na casa de Rimon, nisto perdoa o Senhor ao teu servo. Viram aqui? Irmãos, olha para você ver o quanto que a fé genuína mostra. O que ela revela no homem. Naamã, ele, não, me dá um pouquinho da terra que eu vou levar lá, para a partir de hoje, eu não dobro mais diante de outro Deus, a não ser o Deus de Israel. Eu não dobro mais diante de outro Deus. E agora ele pede perdão, me perdoa pelo tempo que eu dobrei diante de Rimon, diante de outro Deus. Me perdoa eu, Senhor, por eu ter dobrado diante deles. Você viu que ele falou assim, você está entendendo? Ele converteu naquela hora. Conversão. E tudo por causa da cura da sua lepra. Mas Jesus não curou só a lepra de Naamã. Não era só a lepra. Agora, você pode ver, irmão, se você prestar bastante atenção, que havia uma ligação ali, a fé impulsionando a menina, impulsionando Naamã, impulsionando Eliseu, você viu que houve impedimento. Os servos dele, impulsionou os servos. Olha como Deus trabalha. Houve impedimento ali. Vocês sabem que houve impedimento. O rei de Israel falou assim: ele está caçando briga. Eles querem briga. Não, pode deixar que eu vou mandar um soldado lá brigar com eles. Não é isso? Eliseu, não, deixa ele vir. Porque, irmãos, era coisa impossível, gente. Quem curava a lepra? Não foi isso que o rei de Israel falou? Vamos lá, lê aí para vocês, irmãos. É melhor ler. Quando o rei de Israel falou assim: eu sou algum curador de lepra? 2 Reis 5:7. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou seus vestidos e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Viram aqui? Olha o impedimento. Já ia derrotar tudo, é. Justamente, tá vendo? Ele sabia que Deus podia. Deus podia, mas é aquele negócio, que aquela fé que nós estamos falando. Deus pode fazer, mas ele não acreditava que ia acontecer aquilo, entendeu? O rei. Você viu que ele... o impedimento. Não, eu sou com Deus.
Ele está caçando, é pretexto para querer caçar briga comigo, é briga que ele vai ter. O profeta Eliseu correu lá e falou, opa, deixa ele vir. Eles vão saber que aqui em Israel tem Deus. Deixa ele vir. Não vai brigar com ninguém não, rapaz. Deixa vir. Está vendo, irmãos, como que a fé guiava tudo? Guiou tudo para ele alcançar a salvação. Né? Então, é isso. Muitas das vezes, por que a Bíblia fala com nós que nós devemos pregar a tempo e a fora de tempo? Porque a nossa pregação, ela vai de encontro à vida do homem e da mulher e causa e pode promover nele a fé genuína para a salvação. Dá o testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Por que Satanás não quer que a pessoa dê testemunho? Porque se você der testemunho que Deus fez na sua vida, alguém pode ouvir o testemunho e vai falar, opa, peraí, nossa, o irmão foi curado lá, e eu estou aqui com essa enfermidade até hoje, eu vou lá, eu também vou lá para me ser curado. Na hora que ele vem, ele ouve a palavra genuína salva ele. Não é para fazer ele virar membro da igreja, não, gente. Porque hoje foi o contrário. Como eles não têm a palavra verdadeira, então eles virou só na base da propaganda. O cara vem e fica naquela igreja, mas ele nunca converteu. Ele só é um membro daquela igreja, mas ele nunca se converteu ao evangelho. Aí daqui 1 ano, 2 anos, ele já está saindo fora. Porque ele não se converteu ao evangelho. Mas quando chamou, né? Até o próprio Jesus falou, se esse povo não vê sinal, de maneira nenhuma crerão. Chama o sinal, desperta. Jesus está curando, vou lá. Quando chega aqui, aí agora o Espírito Santo tem que guiar o crente. O irmão que vai pregar, o irmão que vai cantar, o irmão que vai orar. É o Espírito Santo. Para quê? Para que ele dê uma palavra do Senhor, ele fala a palavra do Senhor, para que aquela pessoa que ouvir a palavra do Senhor, despertar a fé no coração dele. Por isso que muitas vezes dentro da igreja, o negócio não é esse negócio assim, não, hoje eu deixei o fulano, hoje eu deixei a cicrano, aí amanhã eu coloco o fulano, depois eu coloco o cicrano. Não existe isso na igreja. De Jesus, não. Isso não existe na igreja de Jesus. Na igreja do Senhor Jesus tem que ser tudo guiado pelo Espírito Santo. Por quê? Por causa disso. Muitas vezes nem é porque alguém que vai vir para ser curado, não é do irmão que tocar cair na fé. Tem que ter alguém ali para avivar a fé dele. Tem que ter aquele irmão que o Senhor levanta para avivar a fé deles. Mas aí não, gente, tem que fazer o seguinte, um dia nós colocamos fulano, um dia nós colocamos cicrano, um dia não sei o que lá mais, vamos chamar a irmã que canta bonito, porque a irmã vai cantar bonito, né? Hoje é uma festa lá na igreja, vamos chamar as irmãs que cantam bonito, do cara que prega bonito. Não tem nada a ver com a fé genuína. Nada a ver com a fé genuína. Com certeza é o que nós estamos vendo aí, a pessoa vai lá, vê coisa bonita, chora, relampeia, pega fogo e continua do mesmo jeito a vida toda e se perde ainda no evangelho. Ô pastor, a gente nota que muitas das vezes, quando as almas chegam na igreja, por isso que a pessoa não pode folgar. Não porque ele não gosta da alma, a gente tem amor pelas almas, mas tem que apresentar para ela a fé. Porque muitas vezes a pessoa chega uma alma na igreja e Deus está revelando, mas a pessoa parece que empolga tanto que aí eu acho assim, não pode deixar a empolgação entrar. Tem que ser a palavra do Senhor Jesus, porque aí aquela alma vai ser conduzida para a salvação que é Cristo. Justo. Aí muitas vezes a pessoa chega na igreja, ela precisa de passar por um processo, né? Nós vamos ver hoje, a pessoa converte hoje, no outro dia já está no altar. Ele não passou por um processo, ele pulou o processo. Aí vamos supor, aí a pessoa aprendeu tudo errado, continua fazendo errado achando que está certo. Por quê? Ele não passou pelo processo todo. Ele não foi apresentado a fé, junto com a fé igual a armadura de Cristo. Cada uma coisa tem uma função específica para a armadura de Cristo, até chegar na espada. Porque você não pega a espada primeiro. Primeiro Deus calça os nossos pés, ele vai na couraça, ele vai colocar. Então, assim, muitas vezes a pessoa já quer dar a espada para a pessoa sem ela ter passado por todos os processos. Justamente, né? Então, quer dizer,
Sei, entendi. Justamente. Tá vendo? Vai convencendo, Deus vai convertendo, né? A pessoa vai chegando à salvação. É isso. Mas se nós não pregar, e se nós mudar? Um exemplo, né? O exemplo da irmã. A irmã chegou. A irmã está falando, eu estou começando a entender, agora que eu estou começando a entender. Mas se nós tivéssemos voltado para trás na hora que você começou a entender, e aí? Você não ia entender mais, né? Não é o que está acontecendo hoje? Então, a pessoa pensa, irmão, que está na frente de um trabalho, está na igreja, um pregador, um cantor, ele é simplesmente alguém que, né, os outros estão batendo palma, nossa, você pregou bonito, irmão, você canta bonito, acho que é só isso? Não, é porque ele não entendeu o evangelho ainda, é uma responsabilidade muito grande. Achei um hino aqui, nossa, esse hino aqui, vou cantar esse hino lá que eu achei legalzinho. Que hino legalzinho? Não tem hino legalzinho para cantar na igreja, não, irmão? Não, a gente não canta hino legal na igreja, não, a gente canta hino pelo Espírito Santo. É por Deus. Porque quando você está cantando, a não ser que você quer cantar só para cantar. Aí você pode cantar o que você quiser, canta bonito, canta hino legal, faz o que você quiser. Agora, o hino que realmente vai tocar na pessoa que Deus quer falar com eles, é o hino que o Senhor te der para cantar. Isso aí vai tocar na pessoa. A mensagem que vai falar com a pessoa é a mensagem que o Senhor te der. E a fé vai falar assim, ó, prega essa palavra. E aqui, ó, e essas palavras aqui, ó, não muda nada aí não, inventa moda não. Prega aí, pode pregar. A hora que você prega, a mensagem não sai do coração da mente da pessoa, não sai. Passa ano e mais ano e a palavra está falando, porque ela é viva. Agora, quando o tempo passa só para baixo da carne, irmão, carne não produz fé. Não produz fé. Pode fazer uma propaganda, pode convencer alguém, achar legal aquelas coisas, mas ela não produz fé. A fé só é produzida pela palavra de Deus. A fé genuína, pela palavra de Deus, né? Agora, não fica pensando, irmão, igual um dia um camarada falou, só irmão, que lá na igreja nós só prega. Lá não tem nada de aquele negócio de cantando. Mas, a burrice. O hino não é a palavra cantada? Tá vendo que a pessoa nem... É coisa de homem, irmão, parece coisa do Espírito, mas é coisa de homens. A pessoa nem sabe o que ele está falando. Até Jesus não cantou? Depois de celebrar a Santa Ceia, Jesus cantou um hino, não foi? É porque aí a pessoa vai para um outro extremo. Porque realmente, eu lembro na minha época, assim, de adolescente, que assim, as pessoas mais rebeldes gostavam era do louvor. Era assim, os mais rebeldes gostavam era do louvor e tal, aquela coisa toda. Pancadão, e os mais espirituais gostavam da palavra. Só que o que acontece? Só que tinha um problema, porque era assim, os carnais gostavam do louvor, mas o louvor carnal também. Louvor carnal. Ninguém queria saber de hino antigo, né? Era moderno mesmo, tinha que ser. Entendeu? Então era esse. E os espirituais já abominavam aquelas coisas. Só que aí acabava que eles iam para um outro extremo, entendeu? Aí eles começavam a pegar tudo, o louvor todo, e colocar num pacote só e falar assim, tá vendo? Esses canais gostam do louvor, como se o louvor fosse uma coisa ruim. Não, o louvor carnal, sim, entendeu? Mas não o louvor espiritual, entendeu? Aí começava a desprezar o louvor, entendeu? E aí, quer dizer, a pessoa já estava também com a mente, né, cheia de teoria, e começava a criar um monte de conceito. Justamente, mas falou um ponto certo. O louvor, né? O louvor carnal. Tá, aí agora vão deixar ninguém cantar mais não, agora é só pregar. Mas também tem a pregação carnal. Tá cheio de pregação carnal. Não, mas nós estamos falando a palavra de Deus. Está escrito aqui, tá? Você está lendo a palavra de Deus, está falando a palavra de Deus sem unção nenhuma.
Deus não te mandou falar nada. Tudo que você está falando é simplesmente interpretação. Coisas bonitas, sentimental, não converte ninguém. Nunca vai converter. Não muda ninguém. Ah, mas a fé vem pelo ouvir a palavra. A palavra que vem de Deus. A palavra de Deus vindo de Deus. Agora, falar por falar, Bíblia, se fosse assim, estava todo mundo convertido no mundo. É o livro mais lido do mundo, é a Bíblia. Cadê todo mundo convertido? Não tem, ué. Não, agora, essa Bíblia, na autorização do Espírito Santo, pronto, aí ela vai na pessoa e produz a fé. Naqueles a quem o Espírito Santo mandou eles falar. É até interessante falar isso que eu lembrei. Eu tinha umas colegas uma vez, de outras igrejas aí, elas falando que, até citou o nome de um pastor lá, muito famoso no YouTube, que elas gostavam muito de ouvir ele, porque, ai, que homem sábio era aquele homem, e tal, entendeu? E assim, só que assim, uma coisa é, às vezes, a pessoa simples e tudo, ele não tem noção, ele acha que é a pessoa, mas depois ele ouve alguém e fala, olha, não ouve isso aí não, que isso não é de Deus. E ele é uma pessoa que recebe, né? Ele fala assim, nossa, eu ouvi, achava que, né, que era de Deus, mas o irmão me falou que não é de Deus, então não ouço mais, né? A pessoa, na simplicidade, não sabe, mas assim, eu ficava observando essa. Nossa, porque ele falou isso, porque ele falou aquilo outro, e tudo que o cara explica muito bem, que o cara é muito sábio, aquela coisa toda. Mas elas gostam de ouvir só esses tipos de palavra. Entendeu? Só palavra desse tipo de pessoa. Entendeu? Não é na questão de simplicidade, que a pessoa não sabia, nada disso. Elas gostavam de ouvir exclusivo. Agora, fala para elas ir lá ouvir um crente cheio da verdade, entendeu? Na revelação do Espírito Santo, elas queriam ouvir. Não, aí elas não. queriam ouvir esse tipo de pregador lá, famosinho, que fala bem, e essas coisas todas. Fala bem, fala tudo que a pessoa está querendo ouvir, bom demais. Mas isso não produz fé. O Paulo. A Karine também está falando dos 10 leprosos, aquele que voltou e recebeu a salvação. Justamente, os 10 leprosos, o que voltou, também não era israelita, né? Justamente, realmente, os 10 leprosos também é um, que ele voltou. Ele não recebeu só a cura. Por que ele voltou? Né? Porque ele ficou grato, mas ele não queria só a cura, ele queria algo a mais. Por isso que ele voltou com Jesus. Os outros só queriam a cura, recebeu, cascou fora. Não é isso? Não, o pastor, um ensinamento muito importante, o senhor falando sobre a fé. Eu lembro, né, que eu nunca pensei que eu ia ser uma cristã de igreja de doutrina, né? Então, quando eu cheguei na nossa igreja, que era lá do outro lado, eu lembro, nossa, que eu levei um choque. Pensei, meu Deus, a igreja de doutrina, Jesus, né? Misericórdia. Só que aí o senhor estava pregando, né? O senhor estava pregando como o senhor sempre pregou, né? E me chamou a atenção, né? A palavra que o senhor pregava me chamava a atenção, eu ficava só ouvindo, e quanto mais eu ouvia, mais eu queria ouvir, porque eu não entendia sobre a doutrina. Ninguém nunca tinha falado nada comigo em questão de doutrina, então para mim era tudo muito novo. E como na época eu era muito vaidosa, entendeu? Eu falei assim, como que eu vou andar assim, entendeu? E eu também achava que Deus não importava com isso. Só que a primeira coisa que Deus fez comigo é me despertar para a palavra. Eu comecei a me alimentar da palavra, entendeu? O senhor pregava, eu ficava só olhando assim, meu Deus, mas que pregação diferente, igual o senhor falou, né? Quando é pelo Espírito Santo, porque a pregação segundo a carne mata a pessoa, mas segundo o Espírito Santo não, ela vai entrando, ela vai despertando algo além na pessoa. Até que eu peguei e resolvi orar, falei assim, Senhor, eu acho que o senhor não importa com a doutrina, para mim eu acho que o senhor quer o coração. Né? O senhor não vai importar com roupa de ninguém. O que a roupa tem a ver com o senhor? Mas se o senhor se importa com a doutrina, se a doutrina é do Senhor, se a doutrina é do Espírito Santo, então que o Espírito Santo do Senhor me doutrine. Porque eu acho que não é necessário, mas eu posso estar errada. Mas se é verdadeira, então o Senhor me doutrina. E aí Deus me mostrou que é verdadeira. Mas primeiro o quê? Eu ouvi a palavra. Entendeu? Aí veio aquela questão, será que eu estou certa ou será que eu estou errada? Será que realmente é verdadeira ou será que é falsa? Aí eu perguntei, né, para Jesus. Jesus mostrou que a doutrina ela é verdadeira. Mas igual o senhor falou, teve primeiro o quê? A palavra.
Se eu chegasse lá, Justamente. entendeu? E a palavra do Senhor não fosse guiada pelo Espírito Santo, se fosse aquela palavra que atacasse, porque tem palavras que atacam a pessoa, não é palavras que é o Espírito Santo que está falando, porque o Espírito Santo, ele fala de tudo, ele corrige, mas a correção do Espírito Santo, ela não gera revolta, muito pelo contrário, ela desperta o nome. Nossa, então eu estou errado. Né? E como o Senhor estava falando pelo Espírito Santo, então a palavra veio de encontro ao meu coração. Por isso que o Senhor falou, é muito importante, quando a pessoa vai pregar a palavra, ficar no Espírito. Porque a palavra de Deus não é para matar as almas, a palavra de Deus é para resgatar as almas das trevas, entendeu? E se o irmão ali, ou a irmã que estiver pregando por um momento, deixar a carne falar, ela pode matar uma alma. Né? Então eu lembro que a palavra que saía, né, da boca do Senhor, ela me alimentava, eu queria ouvir, só ouvir, e ela produziu fruto. Por isso que eu estou falando, né, a importância da pessoa estar no Espírito e pregar somente o que Deus ordenar, não complementar com nada, né? Justamente, precisa estar no Espírito. E tem uma Porque coisa senão também, não funciona. ela tinha um coração humilde para receber. Também. E essa questão de a pessoa falar assim, não gera revolta em quem é humilde. Mas você já pregou para outras pessoas que saíram rangendo os dentes. A mesma palavra que ela ouviu e recebeu de bom grado, outras pessoas já saíram afoguetadas. Justamente. Né? Então verdade. a gente tem que ver esses dois lados aí. Justamente. Por que nós estamos falando? Tá vendo? A questão de quem está falando pelo Espírito e daquele também que está ouvindo. Se o coração dele não quebrantou, ele vai resistir. Só que tem uma diferença. O missionário tinha uma pregação muito dura, mas ele falava rasgado, né? Nem questão de ler Bíblia não, já falava rasgado, o irmão que está assim, você vai tudo é para o inferno mesmo, e não sei o que lá mais, falava rasgado. Alguém saía de lá, Falava pior, que vai estar cheio do Satanás, está na rebeldia. É rebelde, não é? Pregava desse jeito, né? E olha, você vê, alguém saía da igreja revoltado. Não, que esse cara tá falando, me xingou tudo. Não volto lá mais. Mas depois você encontrava coisa na rua, eles, tudo bem, quando fala assim, eu estou precisando de uma igreja aí, tem a igreja do missionário. Porque sabia que lá estava a verdade. Né? Eles até pregavam para os eles não consertavam a vida não, mas eles até pregavam, não pode fazer isso não. Porque a palavra parecia que não tinha, causava raiva, mas a pessoa aprendia. Não, a pessoa, tipo assim, às vezes falava, né, às vezes a pessoa fala assim, a pessoa tá divorciada, tá isso, aquilo, outro, e a pessoa tava ali no banco e a pessoa tava fazendo tudo aquilo, entendeu? E às vezes, mesmo que a pessoa ficava ali, tava tudo errado, ele falando do erro que a pessoa tava fazendo, mas a pessoa ficava ali, gostava até, entendeu? Gostava. Só que já tem outras que não, né? Porque eu, assim, teve um dia que eu vi uma pessoa, o cara já tá morto, né? Morreu em 2015, e falando mal dele, assim, em 2024. Mas falando mal, revoltadíssimo. O cara morreu e eles falando mal dele. Então, justamente, né? Tá tudo normal. Tá todo mundo querendo comer o churrasquinho lá no inferno, né? Até doido lá, né? Lá vai ter uma churrasqueira danada lá, né? Amém, irmão? Vamos então terminar no nome de Jesus? Amanhã nós continuamos.